Fala, meus queridos geografãs, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de historiografia com os conteúdos do nono ano. Eu sou o Edmar de Figueiredo e esse aqui é o meu canal. Isso aí, galera, vocês não ouviram errado, a aula de historiografia. Por que historiografia? A gente vai misturar um pouco aí de história e geografia, ok? Lembrando que a gente vai trabalhar aqui com o livro do Farias Brito, unidade 4, tá bom? O livro do Farias Brito, ano 2020, unidade 4, vamos falar sobre União Europeia. Ok? A unidade 4 fala sobre União Europeia e Rússia, mas esse vídeo falaremos única e exclusivamente da União Europeia. Ok? Então vamos começar aí com a nossa historiografia. Vamos começar a falar aí um pouquinho de história misturado com geografia, né? A gente vai falar de União Europeia, mas antes vamos entender aí que houve uma hegemonia europeia no mundo durante muitos anos, ok? Só para a gente recordar aí, tivemos os impérios romanos, império espanhol e império britânico, tá bom? Esses impérios aí, eles praticamente governaram boa parte do planeta ao longo aí de praticamente 2 milênios. Tá bom? Então vamos dar uma olhada aí como foi que começou isso. A gente começa aqui, ó, pelo Império Romano. Na nossa linha do tempo aqui, a gente vai ver aí, ó, o Império Romano. Ele vai desde o ano 27, né, ali um século, desculpa, um século não, alguns anos antes de Cristo, né, no século 1 antes de Cristo, até o ano de 476 depois de Cristo, ok? Então a gente tem aqui, ó, o Império Romano, né, que ocupava essa extensão aqui, ó, toda essa parte em vermelho aí no nosso mapa eram as partes em que o Império Romano ele prevalecia, né, ele dominava, ele governava essa região. Para vocês terem uma noção aí do quanto foi importante esse Império Romano, a partir dele é que a gente tem a definição ali de hemisfério oriental e ocidental, né? Os termos oriental e ocidental, eles passaram a ser utilizados por conta desse Império Romano, que se tornou tão grande, mas tão grande, que ele foi dividido ali, né, da Grécia ali para o leste, ficou denominado que era o Império Romano Oriental. E da Grécia para cá, para o oeste, o Império Romano Ocidental. Então olha aí a importância e a durabilidade deste império. Olha só o quanto ele durou aí na história da humanidade. Depois tivemos o Império Espanhol. Este Império Espanhol, ele perdurou aqui, ó, do ano de 1492 até 1975. Pouco? Não, muito tempo, né? Então durou aí muito tempo esse Império Espanhol. E como é que foi acontecendo esse império? A Espanha, durante o período lá das grandes navegações, eles vieram aqui para a América, né? E aí eles passaram a ocupar grande parte da América, né? Principalmente da América Latina, pegando ali do México até o sul da América do Sul. Além disso, eles ainda dominavam alguns territórios na África, tá? E na Oceania. Então a gente tem aí a Espanha durante muitos e muitos anos com seu império ocupando aí grandes porções do continente, não, do planeta, né? Então o planeta inteiro aí com porções controladas pela Espanha durante esse Império Espanhol. Além disso, tivemos também o Império Britânico, tá bom? O Império Britânico ele passou a ter aí domínio em 5 continentes diferentes, né? Além dele dominar ali
todo o Reino Unido, né, a Grã-Bretanha ali na Europa. Ele também tinha territórios na América do Sul, na América do Norte, na África, na Ásia e na Oceania. A única porção que eles não controlavam nada era a Antártida, mas também não tem nada lá para ser controlado, não é verdade? Então o Império Britânico, ele ocupou aí uma grande porção do território do planeta, né? Enquanto que a gente lembra aí que o Império Romano ficou ali só por volta do Mar Mediterrâneo, o Império Britânico se espalhou pelo mundo, ok? Então temos aí essa questão. Outro país europeu que também expandiu os seus domínios aí por muitos lugares foi justamente a França, né, na época lá de Napoleão, onde a França saiu conquistando e dominando vários e vários territórios, tá? E aí depois ela acabou perdendo a posse de alguns desses territórios. Mas aí não vem ao caso, aí já é mais para aula de história mesmo. Vamos focar aqui e vamos para a origem e evolução da União Europeia. A gente estava aí lembrando que o título do nosso tema lá, do primeiro tema, é União Europeia. Então não vamos mais ficar falando lá sobre os domínios europeus antes da União Europeia. O que é essa União Europeia? A União Europeia, ela é um bloco econômico. Na verdade, eu diria que ela é mais do que simplesmente um bloco econômico. Por que ela é mais do que apenas um bloco econômico? Porque a União Europeia, ela vem aí com algumas características que vão além das características tradicionais dos blocos econômicos, que são ali as alianças políticas e também as alianças econômicas, né? Então a gente tem a União Europeia com outras características que vão além, né? Elas vão além aí dessa questão. Então, deixa eu dar uma marcada aqui no nosso livro. Opa! Aí agora sim, vamos marcar aqui no nosso livro, né, as características tradicionais aí, que são ações políticas e econômicas, e vamos também marcar as características que vão além desse tradicional aí para os blocos econômicos, que é a integração e a livre circulação de pessoas, produtos, serviços e capitais entre os países membros. O que isso aí significa na prática? Na prática, isso aí significa que as pessoas, elas vão poder sair do seu território, né? Elas estão aqui no território delas, elas vão lá para outro território, né? Para outro país ainda dentro do mesmo bloco econômico, ela vai poder trabalhar ali, né? Ela vai exercer o seu trabalho nesse outro país e ela vai depois voltar para o seu território com o dinheiro que conseguiu trabalhando fora, sem ter que pagar nenhuma taxa por isso, porque as pessoas, os produtos, os serviços e os capitais vão poder circular livremente entre os países membros. É como se todos os países eles fossem um único país, onde você pode atuar ali em qualquer um dos estados, né? Comparando aqui com o Brasil, por exemplo. Como se você saísse daqui do Distrito Federal e fosse para São Paulo exercer alguma função lá, depois voltasse, você não vai ser taxado na alfândega por essa movimentação. Lá na Europa vai acontecer aí a mesma coisa. Você também não será taxado por se locomover aí em diferentes países, exercendo profissões diferentes. E como é que surgiu essa União Europeia? Como é que eles chegaram nesse nível de desenvolvimento tão grande? A origem da União Europeia, ela vem lá do fim da Segunda Guerra Mundial. Eu diria até mais, ela vem lá do fim da Primeira Guerra Mundial.
mas aí já é assunto mais para história do que para geografia. Então vamos focar aqui mais na questão geográfica, embora estamos falando também de história, o foco é na geografia. Então, na geografia aqui a gente vai afirmar que a União Europeia ela tem ali a sua origem, os seus primórdios após a Segunda Guerra Mundial, quando alguns países europeus estavam lá fracos, enfraquecidos por conta dos conflitos, né, gastaram muito dinheiro, eles saíram em busca de uma estabilização, de uma estabilidade política, econômica, que pudesse estimular o comércio, eliminando as barreiras alfandegárias, que é justamente a questão que eu tinha falado anteriormente, né? Você não vai ter que deixar ali o seu dinheiro na alfândega, você vai poder circular livremente para poder prestar os seus serviços, né? Então vai facilitar, vai movimentar melhor a economia. Isso aí a gente teve a primeira organização em 1948 chamada Benelux, que era uma organização econômica formada por Bélgica, Países Baixos, também conhecida como Holanda, e em inglês conhecido como Netherlands, e Luxemburgo. Esses três países aí, eles deram o pontapé inicial para formar a União Europeia. Antes de se chamar União Europeia, se chamava Benelux, né? Reparem aí que a sigla Benelux é a junção ali do nome dos países. B de Bélgica, né, de Netherlands, né, Países Baixos, a Holanda, e Lux de Luxemburgo. Então, Benelux, Bélgica, Netherlands and Luxemburgo. Gostaram aí do inglês? Tá vendo? Hoje estamos misturando tudo. Geografia, inglês, história, enfim. Vamos continuar aqui então. Em 1951, a Benelux se uniu à França, Itália e Alemanha. Então, a Benelux expandiu e criou a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, conhecida como CECA. Tá bom? Então, a CECA, ela passou aí a juntar uma quantidade maior de países na Europa. Uma quantidade maior de países em relação à Benelux, já foi para o dobro, ok? Mas ainda não era a União Europeia. Em 1957, esses países firmaram um acordo aí pelo Tratado de Roma, estabelecendo a Comunidade Econômica Europeia, ou o Mercado Comum Europeu. Aqui a gente já tem uma característica muito próxima do que é a União Europeia hoje. A gente já tem a Comunidade Econômica Europeia, então a gente já tem acordos econômicos mais fortes, né? A gente começa a ter uma circulação de pessoas aí também nesses territórios, até que finalmente em 1992 foi criada a União Europeia pelo Tratado de Maastricht. O Tratado de Maastricht, em 1992, deu origem à nossa União Europeia, ok? Em 2004, uma parte aí desses países, uma parte dos países ex-socialistas lá que se desfizeram da nossa União Soviética, eles passaram a integrar a União Europeia. Conforme a gente pode ver aqui nesse mapa, ó, incluindo aqui os países da União Europeia. Então vamos ver quem fazia parte. Em 1957, fundaram o Mercado Comum Europeu e deram origem à União Europeia. Quem é que estava lá nesses países? Alemanha, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, França, Eslovênia, Montenegro e Itália. Então esses países aí, eles... Desculpa, Montenegro não, é Itália, nem Eslovênia, só Itália. Então, repetindo, Alemanha, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, França e Itália, ok? Então, esses países aí, eles deram um pontapé inicial, formando lá o Mercado Comum Europeu em 1957, ok? Em 1973, a gente passa a ter aqui a integração do Reino Unido, né, com a Irlanda e também a Dinamarca. Já
em 1986, quem entra para a União Europeia é Portugal, Espanha e Grécia, os países latinos aí, com exceção da Itália. Então esses países país latino aqui, Portugal e Espanha. E esses países passaram a fazer parte aí também da nossa União Europeia. E aí a gente passa a ter vários países entrando aí no bloco até os dias de hoje, tá bom? Então a gente tem muitos países entrando aí na União Europeia e o bloco foi crescendo cada vez mais. E quanto mais países aderiam ao bloco, mais forte ele ficava, ok? E aí como é que fazia para entrar para a União Europeia então? Tinham algumas condições para você fazer parte desse bloco, não é simplesmente, eu vou querer entrar para a União Europeia e pronto. Não, para você ser aceito na União Europeia, você tem na verdade até hoje que ter um sistema de proteção social, onde você vai proteger ali a sua população com serviços públicos como, por exemplo, saúde, educação, segurança, né? Então, tudo isso já tem que estar muito bem estruturado. Além da questão democrática, você tem que obrigatoriamente ser um país democrático, caso contrário, você não pode entrar na União Europeia. A União Europeia só aceita países democráticos e, de preferência, países estáveis, né? Que tem ali a economia estável, que não está passando por nenhuma crise econômica. Afinal de contas, ninguém quer ter um elo fraco na corrente, né? Se todo mundo for rico, o bloco vai ficar ali mais importante, vai ganhar credibilidade, vai ganhar importância no cenário mundial, ok? Temos aqui ainda uma outra questão na União Europeia, que é a zona do euro. O que é essa zona do euro? É uma região lá na União Europeia em que circula uma mesma moeda, ou seja, você sai de um país, vai para outro e a moeda não muda, eles continuam utilizando a mesma moeda. Isso passou a ocorrer aí no ano de 2002, quando diversos países começaram a utilizar o euro como a sua principal moeda, né? Eles substituíram, na verdade, as suas moedas, ok? Hoje a gente tem aí vários países adotando aí a zona do euro, países como Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Itália, enfim, temos um monte de países aí na União Europeia que resolveram adotar esse bonitão aí que é o euro, que é uma moeda extremamente valorizada no mundo inteiro. Deixa eu acelerar aqui para a gente poder finalizar. Na União Europeia a gente tem aí também a criação do termo o espaço Schengen. O que seria esse espaço Schengen? Ele é um espaço de livre circulação, ou seja, onde os cidadãos eles poderiam circular livremente a turismo ou a trabalho, seja lá para que for, sem passar pelo controle de fronteira, né? Ou seja, sem a exigência lá de você ter um visto de entrada no país, precisar de passaporte, essas coisas. Então eles poderiam circular livremente. Isso aí foi criado no ano de 1985 e praticamente todos os países da União Europeia adotam aí esse espaço Schengen, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, a livre circulação ocorrendo aí em grande parte dos países da União Europeia, ok? Vamos aqui ainda, continuando, a saída do Reino Unido. Em 2016, o Reino Unido ele decidiu, por um referendo popular, deixar a União Europeia. Ele quis sair da União Europeia. Falou, não, tá entrando muita gente, o negócio tá ficando bagunçado, tá entrando pobre, eu vou sair. Então, os britânicos eles queriam sair lá da União Europeia. E isso iniciou um movimento chamado Brexit, né? Britânicos fora,
Brexit, né? Então, os britânicos queriam sair ali da União Europeia e esse acordo ele foi homologado aí por voto popular. A população decidiu sair. Porém, ficaram aí algumas pendências que o Brexit ainda precisa acertar para finalizar o processo de saída da União Europeia. Uma das questões aí é justamente a questão do euro, né? Se eles vão continuar recebendo ou não o euro, se vai continuar ou não sendo uma área de livre circulação, como vai ficar aí essa questão. Então temos várias pendências aí para serem resolvidas, ok? Entre os principais pontos da discussão sobre o Brexit ficou aí a política econômica, né, onde os apoiadores da saída dos britânicos eles diziam que o Reino Unido estava financiando o desenvolvimento de outros países e aí estava deixando de investir no seu próprio desenvolvimento. Tem aí as questões também comerciais, onde os apoiadores aí da saída dos britânicos da União Europeia, eles afirmavam que se eles saíssem, eles poderiam negociar diretamente com outros países melhores condições, né, e preços, taxas, enfim. Eles poderiam ter um poder de barganha maior. Além disso, também tem a questão aí da imigração, né, onde os apoiadores da saída alegavam que um controle maior sobre a entrada de imigrantes era necessário no país para equilibrar a oferta de empregos e manter a identidade nacional e cultural do Reino Unido. Tá bom? Então temos essas questões aí em debate. Deixa eu passar aqui para a próxima página. Bom, próxima página chegaríamos aí então ao tema 2, mas vamos parar por aqui porque o vídeo está ficando muito longo. Vamos deixar uma atividade para você que faz aula comigo e acompanha por esse material. Então, eu gostaria que vocês fizessem duas listas. Uma lista contendo os países da União Europeia que adotam o espaço Schengen e outra lista contendo os integrantes da União Europeia que estão na zona do euro. Então, duas listas diferentes para vocês pesquisarem aí e me responderem. Galera, se você assistiu até aqui, muito obrigado, valeu, falou, é nóis, fui!